Boa tarde, meus queridos alunos. Mais uma vez aí nessa quarentena, tendo que fazer essa aula remota, mas acredito que vai perdurar aí por todo o semestre, mas vamos caminhando que no final dá tudo certo, beleza? Turma, hoje nós vamos bater um papo sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis, estão previstas aí nos artigos 257 e 263 do Código Civil, tá? É um tema muito tranquilo também, é uma continuação das obrigações, das classificações especiais das obrigações, precisamente em relação à prestação, o objeto, tá? E é isso aí, tá certo? Sobre as obrigações indivisíveis, eu também fiz para vocês aí uma apostila, tá? Que vocês vão assistir a aula e completar aí a apostila para a aula ficar mais completa possível, tá certo? Em relação aí às obrigações divisíveis, tá? São aquelas obrigações que admite o cumprimento fracionário ou parcial da prestação. Então, como assim, professor? Imagina aí, né, nas obrigações divisíveis e indivisíveis, havendo uma pluralidade de sujeitos. Então imagina aqui que a gente tem uma obrigação de dar dinheiro, quantia de R$ 3.000, tá? Imagina então que a gente tem essa obrigação, foi firmada a obrigação em que uma das partes, né, ou duas ou mais partes ficaram obrigadas, vamos colocar dois sujeitos passivos ficaram obrigados de dar a quantia de R$ 3.000, tá certo? Cada um, então, segundo o artigo 257 do Código Civil, está obrigado ao pagamento de R$ 1.500. Por quê? É uma obrigação divisível. A gente consegue aí dividir a prestação. Por ser dinheiro, vai ficar R$ 1.500 para um e R$ 1.500 para o outro devedor, tá? Então, isso que é obrigação divisível. Pessoal, só fazendo um link, se fosse obrigação com solidariedade passiva, olha que legal, independente de qual dos dois devedores, ficaria obrigado a arcar com a integralidade da prestação. Ou seja, ficaria obrigado a fazer o pagamento dos R$ 3.000, tá certo? Mas por ser uma obrigação divisível, esse pagamento ele vai ser fracionário. Então, na verdade, cada um dos devedores está obrigado a fazer o pagamento de metade do valor, R$ 1.500. Professor, e se tivesse 3 devedores? Ok, então seria R$ 1.000 para cada um, totalizando os 3.000. Óbvio que se tiver previsão em sentido contrário, um ficou obrigado a 500, o outro a 1.000 e tal, aí beleza, teria que seguir. Mas a regra geral, cada um vai ser dividido de forma proporcional entre os sujeitos, tá certo? Em relação à obrigação indivisível, ela consiste naquela que só pode ser cumprida por inteiro, ou seja, é o contrário da obrigação divisível, tá certo? A obrigação indivisível está prevista aí no artigo 258 do Código Civil, perfeito? Só que essa indivisibilidade, essa impossibilidade de cumprimento parcial da obrigação, tá certo? Ela decorre, vamos colocar, o próprio código menciona, vocês vão ver aí no dispositivo legal, no 258, que decorre de 3 fatores. O primeiro deles é em razão da própria natureza da obrigação, tá? O segundo é por motivo de ordem econômica e o terceiro é em razão de uma convenção entre as partes, tá? É em razão determinante do negócio jurídico. Vocês vão ver lá. Então vamos entender cada um desses fatores que ocasiona a indivisibilidade da prestação, tá certo? O primeiro é que é a própria natureza, ele decorre de um fato natural. Lembrando aí para a turma que já está cursando aí, já fez o Direito Civil 1,
que fato seria todo aquele acontecimento, né, natural. Então, é todo aquele acontecimento, seja jurídico ou não, que produz efeitos na órbita jurídica, no âmbito jurídico, tá certo? Então, uma obrigação, um exemplo aí de obrigação indivisível, objeto indivisível, em razão da própria natureza, seria aí um cavalo. Imagina aí, um animal, né? Não tem como a gente fracionar, a gente partir aquele animal. Ele vai perder a natureza dele, tirando, exceto aquelas questões que a gente compra, 1 quilo de churrasco, 1 quilo de carne para churrasco, mas o natural que eu falo, o animal que eu falo, é aquele cavalo que você compra para reproduzir, um cavalo de corrida, tá certo? Então, se a gente fracionar ele, vai perder aí a natureza, tá certo? Vai perder o fim da obrigação, o fim com que a pessoa firmou o negócio jurídico, tá certo? Por isso que quando a gente fala da própria natureza da obrigação, da própria natureza do objeto, seria essa situação aí, tá? Que sobre o motivo de ordem econômica, que é o segundo fator aí que acarreta a indivisibilidade do objeto, da obrigação, portanto, então é quando consiste aí quando o legislador, por exemplo, o legislador ou o próprio judiciário, eles reconhecem que o objeto ele é indivisível, tá certo? Mas como assim, professor? Como assim? Isso não acontece muito não, tá? Mas o único exemplo que eu localizei assim, Pablo Stouza até traz um lá que, né, é mais difícil de compreender, mas o mais tranquilo foi o esposado aí por Silvio Venosa, que ele traz a questão do zoneamento, que em determinados locais a legislação ela estabelece, ela impõe uma restrição de metragem para fazer o zoneamento. Por exemplo, eu tive um caso, até onde eu estou aqui, em Jabuticatubas, que a gente estava formalizando lá um condomínio fechado, a gente está ainda formalizando um condomínio fechado para um cliente, e o plano diretor aqui do município de Joatuba, quando se trata de área rural, ele traz uma restrição que os loteamentos, os lotes que estão sendo feitos para, né, no condomínio, eles não podem ficar em metragem abaixo de 10 mil metros quadrados, tá certo? Na verdade, de 10 mil metros quadrados, é isso mesmo, porque a gente está tentando fazer de 1.000 metros quadrados. Então, olha aí, quem tem um terreno, então, na área rural de 10 mil metros quadrados, não consegue o que? Dividir esse terreno legalmente, tá? Eles fazem isso de forma clandestina, mas legalmente lá, regularizar na prefeitura, não consegue fazer isso. Na de Joatuba, de Jabuticatubas, que em outros municípios é possível, vai variar de legislação por legislação. Mas aqui em Jabuticatubas não é possível. Então, em razão aí de um motivo de ordem econômica que o legislador, né, aqui os vereadores, eles acharam por bem que não pode fracionar, né? Não pode ter imóvel abaixo disso. Então quem tem abaixo dessa metragem, quem tem então um imóvel um lote, na verdade, de 10 mil metros quadrados, não vai poder vender de forma fracionada. Tá vendo aí então o motivo da indivisibilidade por ordem econômica? Tá certo? E o último fator aí, que é em razão o código traz que é razão determinante do negócio jurídico, nada mais é do que uma indivisibilidade convencional, em que as próprias partes convencionam. Como assim, professor? Imagina aqui que determinado devedor, sujeito passivo, se obrigou a fazer entrega de 500 mil sacas de café, tá certo? E aí constou no próprio contrato
que as 500 mil sacas de café seriam indivisíveis, ou seja, que não pode entregar aí parte dela, não pode ir lá entregar 200 mil sacas de café, por quê? Consta no contrato que o objeto seria o quê? Indivisível, tá certo? Então o próprio contrato ele trouxe aí, ele previu uma indivisibilidade do objeto. Dessa forma, quando o devedor, o sujeito passivo, for cumprir a obrigação, que consiste aí na entrega das 500 mil sacas de café, ele vai ter que entregar por inteiro, tá certo? Perfeito? Agora, senhores, em razão aí, continuando aí nessa questão da indivisibilidade, tá certo? Quando houver uma pluralidade de devedores, vai lá no artigo 259 do Código Civil, tá? Precisa acompanhar. Quando houver aí uma pluralidade de devedores, cada um deles estará obrigado à dívida toda. Por quê, senhores? Imagina lá o cavalo. Não tem como eu fazer entrega do cavalo, fazer entrega de parte do cavalo. Isso aqui foi uma abelha que veio em mim, hein? Mas não tem como a gente fazer a entrega de parte do cavalo. Por isso que, havendo uma pluralidade de sujeito passivo, ou seja, de devedor, cada um deles está obrigado ao pagamento da dívida toda, como se dá nas obrigações solidárias, tá certo? Mas, professor, vocês devem estar perguntando, então tá, nós temos lá 2 devedores, tá certo? E a dívida e a prestação consiste na entrega de um cavalo, que é um objeto que, por sua natureza, ele é indivisível. Perfeito? Perfeito. Se um fizer o pagamento, o que ocorre? Pessoal, um dos 2 devedores, o devedor que fizer o pagamento, ele vai se subrrogar nos direitos do credor. Olha que legal. Subrrogar, então, consiste em substituir. Então, ele vai passar para o lugar do credor e vai poder cobrar metade do valor do cavalo do outro devedor. Então, a entrega do cavalo, tá certo? Que é um objeto indivisível. Esse cavalo vale o quê? 500 mil reais? Perfeitamente. O devedor que fez a entrega, ele se subrroga, então ele substitui o credor, tá certo? E ele vai poder cobrar esses 250 mil reais, que é a parte que cabe ao outro devedor, sem o menor problema. Isso se chama subrogação, tá certo? Muito tranquilo até aí? Perfeito, turma. Professor, mas e no caso de pluralidade de credores, pessoal? Pluralidade de credores, tá certo? No caso de pluralidade de credores, então imagina lá, temos 2 devedores e também, ou então temos um devedor ou 2, não importa. Fato é que a gente tem mais de um credor. Então nós temos 2 credores e o objeto ele é indivisível. Então imagina o mesmo cavalo, tá certo? O mesmo animal. No caso de pluralidade de credores, cada um deles, né, de sujeito ativo, vai poder exigir a dívida como um todo. Por quê? Não tem jeito de fracionar. Por isso que a obrigação é indivisível. Não tem como a gente partir o cavalo, tá certo? Então, cada um deles vai poder exigir a dívida do devedor toda, tá certo? Então, vai poder exigir o cavalo, a entrega do cavalo, e o devedor, quando ele pagar, ele vai exonerar da obrigação. O que vai acontecer? Ele vai sair da obrigação. Então, aquele devedor que deve um cavalo para 2 credores, qualquer um dos 2 credores pode exigir cobrar do devedor a obrigação por inteiro, tá certo? Mas esse devedor, ele vai ter que pagar para aquele que exigiu, tá certo? Para qualquer um dos 2 devedores. E ele fazendo o pagamento, ele vai se exonerar, ele vai sair, ele vai deixar de ser devedor, perfeito? Só que esse devedor tem que estar muito atento, porque ele tem que cumprir alguns requisitos que estão previstos na lei
para ele não ter nenhum problema futuro. Senão, ele vai ser obrigado a pagar novamente, tá certo? Pessoal, mas quais são esses requisitos que a legislação impõe, tá certo? Que o Código Civil impõe. O primeiro requisito é que esse devedor de uma obrigação indivisível faça o pagamento em conjunto para todos os credores. Perfeito? Beleza, então um credor exigiu o pagamento da dívida toda para o devedor, esse devedor vira e fala, opa, perfeito, eu pago sim, mas chama lá o outro credor que eu vou fazer o pagamento para vocês dois e vou pegar uma quitação, que nada mais é do que um recibo, tá certo? Vocês vão ver que quitação é mais que um recibo, mas para vocês aqui, nesse momento, quitação é um recibo, tá certo? Você vai pegar um recibo com a assinatura dos dois credores para o quê? Para o devedor ficar livre desta obrigação, tá certo? Se não conseguir reunir, fazer o pagamento em conjunto para todos os credores, o que esse credor ele tem que fazer? Ele tem que fazer o pagamento para aquele credor que está exigindo. Então ele vai lá, entrega o cavalo para aquele credor, mas antes disso ele pega lá um calção de ratificação com o outro credor. Então ele vai mandar lá para o outro credor lá um documento falando, olha, estou fazendo o pagamento aqui para o outro da obrigação integral, você concorda? O outro assinando lá, concordo, beleza. Então isso aí chama-se calção de ratificação, tá? Então aquele devedor de obrigação indivisível que vai fazer o pagamento no caso de pluralidade, quando houver pluralidade dos credores, eles têm que estar atentos aí aos requisitos previstos no artigo 259 do Código Civil, que é pagar todos conjuntamente, recebendo a quitação, e ou exigir dos demais, que não podem estar lá, um calção de ratificação, tá certo? Principalmente quando há mais de 2 credores, há 30, 60 credores, tá certo? Esse calção de ratificação seria bem útil. Se não fizer isso, estará obrigado, então, a pagar novamente. Por isso que existe aquele brocardo aí, até que o pessoal utiliza muito, que quem paga mal, paga 2 vezes. Vocês vão ver muito isso durante o curso, quando estiver lendo os livros aí, que realmente fez o pagamento sem observar esse requisito, vai ter que pagar de novo, sim, se o credor que não foi, se um dos credores não foram beneficiado, não foi prejudicado com essa conduta aí do devedor, tá? Que fez o pagamento sem preencher os requisitos, perfeito? Em relação aí ao credor que recebeu, imagina aí, credor, né? Nós estamos falando aí de uma pluralidade de credores, então no caso 2 credores para receber um cavalo, tá certo? Um objeto indivisível. Esse credor que recebeu esse cavalo, então que vale R$500 mil, é um cavalo muito importante, campeão de todas as competições, ele vai ter que passar para o outro credor, tá? Se eles não avançaram, se eles não combinaram outra forma, por exemplo, pode ser que eles tenham combinado aí de ficar com os 2 cavalos, cada um com 50%, para disputar as competições e as premiações eles dividirem. Então pode estar isso aí, tá? Eles podem avançar qualquer outra coisa. Mas se não tiver nada avançado, esse credor que recebeu um cavalo no valor de 500 mil, ele vai ter que repassar para o outro credor a quantia de 250 mil, ou seja, a metade do que cabia a ele. Tá certo? Perfeito? Tranquilo. Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui na apostila, a questão da... se a gente também tiver com a pluralidade de credores aí, no caso, então nós temos, nesse caso que eu dei de exemplo, nós temos 2 credores, tá? Se um desses credores, ele remitiu, ele perdoou o devedor,
em relação à parte dele, é amigo pessoal, então não quer cobrar e tem lá o cavalo e tudo direitinho, ele esses demais credores, eles só vão poder aí exigir a parte que lhes cabe, tá certo? Mas imagina aí, na obrigação divisível, apesar do código não trazer muito bem isso, a regra é o seguinte: temos aí um cavalo, um dos credores perdoou o devedor. O credor então vai receber o cavalo e os 250 mil reais ele tem que devolver para o devedor e não para o outro credor que perdoou. Se a gente tiver 3 credores, um dos credores recebeu o cavalo, tá certo? Vai passar, então vamos colocar de 500 mil, divide esses 500 mil por 3, passa a parte do outro credor e a parte do segundo credor que perdoou, ele passa para o devedor, tá certo? Turma, agora, e se esse objeto, se esse animal se perder por culpa dos devedores? Tá certo? Se ele se perder por culpa dos devedores, isso aí tá lá no artigo 263, tá certo? Se perder por culpa dos devedores, o juiz vai converter a obrigação em perdas e danos. Então nós temos um cavalo de 500 mil, se ele morreu, não tem jeito o juiz obrigar a entrega desse cavalo, tá? Então o que o juiz vai fazer? Vai converter então, quando ele for condenar a parte, vai converter em perdas e danos. Ele vai condenar esse devedor a fazer o pagamento então dos 500 mil em dinheiro, tá certo? Então, havendo a perda da coisa, ele vai converter em perdas e danos. Ele vai converter então ao valor correspondente da coisa. Se houver culpa de todos os devedores, além da conversão em perdas e danos, além dos 500 mil, todos os prejuízos ocasionados. Então imagina lá que já tinha gasto mais 100 mil reais para transportar esse cavalo. Então o credor, ele já tinha gasto mais 100 mil reais para transportar esse cavalo aí, ó, teve que fazer o aluguel de uma carreta, tá certo? Esses 100 mil reais, o credor vai poder cobrar de todos os devedores. Então se nós temos aí 3 devedores, né, para fazer a entrega do animal, havendo aí a perda do animal por culpa de todos os devedores, imagina que eles resolveram em conjunto de jogar o cavalo aí vamos pôr, de uma ribanceira, porque não queria entregar. Houve a culpa aí de todos os devedores. Então todos eles estarão obrigados a fazer o pagamento da quantia de 100 mil reais, que vai ser de perdas e danos em decorrência do transporte, mais os 500 mil correspondente ao cavalo, tá certo? Agora imagina que só um teve culpa pela perda do animal. Então só um pegou e tentou atravessar, fazer com que esse cavalo atravessasse o rio que cortava a fazenda dele, que é muito fundo. E o cavalo veio, ó, afundou, morreu, tá certo? Então os 500 mil reais vão ser devidos por todos, que é o valor do objeto que foi convertido em perdas e danos, mais o dano material que o credor gastou lá para pegar o animal, a carreta que estava lá parada na rua para pegar o animal, lá o aluguel da carreta de 100 mil reais vai ser pago somente pelo credor, pelo devedor que teve culpa, que fez, né, que tentou fazer o cavalo atravessar lá o rio, tá certo? Então, turma, sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis, esses são os pontos principais, tá certo? Preencham aí a apostila, acompanhe a aula, pega a apostila, acompanhe a aula aí direitinho, que vocês vão ver que dá assim para entender. Num primeiro momento é um pouco complicado, mas se prestar atenção, dá tudo certo. E além disso, turma, leiam o código. Aqui
tudo que eu falei aqui, vocês vão perceber que está no código. Então pega o código, vai acompanhando junto, vai lendo, ó, o professor deu aquele exemplo, deu esse exemplo com a apostila, que vocês vão ver que é fácil, tá certo? Então vamos que vamos para a próxima aula aí. Um abraço a todos e até mais.